Foi, acima de tudo, uma campanha marcante para a publicidade portuguesa a todos os níveis e, em particular, para a comunicação bancária. Eu não era propriamente uma seguidora de gatos fedorentos e, portanto, aquele nonsense que me apanhou de surpresa fez-me pensar. Quando se trata de novos desafios, originalidade e, de certa forma, alguma ousadia, nós, nas organizações, nomeadamente no Monte Pio, encontramos portas abertas quando chega o momento da verdade. Se é para perder tempo, pá, a falar de coisas, pá, sem dizer nada de jeito, é pá, não contem comigo, pá. E o que é certo é que ali falam, pá. É pá, eu não os vejo a fazer nada, pá. E fico chateado, com certeza que fico chateado. O cenário é emblemático por tudo aquilo que aqui aconteceu, embora a praia não tenha sido escolhida por ser a praia de Carcavelos. Foi escolhida por questões de produção. Na altura o que acontece é que os gatos fedorentos eram conhecidos de uma imensa minoria. Passava na net, em sites, coisas muito privadas e para um público muito jovem. Aliás, este homem a quem parece que aconteceu não sei o quê, ele próprio era inspirado numa figura que foi lançada pela TVI, que era o Marco no Big Brother, em quem o Ricardo Araújo Pereira se inspirou. E, portanto, basicamente, a inspiração do Ricardo Araújo Pereira depois serviu-nos de inspiração a nós. É pá, eu dou-me bem com toda a gente, dou-me bem e fazem-me isto. Troca, não troca. Mal, tu queres ver que a gente tem que se chatear? Nós pretendíamos manter, tanto quanto possível, as características essenciais da personagem. Ai, tal, porque é jovem. E eu, ai, tal não. É pá, é que fico logo com aquela sensação, pá, do coiso. Nós introduzimos apenas pequenas alterações de modo a canalizar o discurso para crédito de habitação. Por exemplo, recordo-me de uma frase em que ele diz: eu vou ali, e diz, e tal, porque é jovem. Era muito frequente nós, nos jovens, encontrarmos este tipo de diálogo. Foste ao teu banco, quanto é que tiveste de spread, qual é que foi a tua taxa? E havia uma pluralidade enorme de comunicação no crédito à habitação, mas muito centrada no preço. Era algo que nós tínhamos que contrariar. Epá, é que eu fico logo com aquela sensação, pá, do coiso. Porque eu gosto das coisas certinhas, pá. De um gajo discutir o concreto da realidade, pá. Palpável. Mas que é isto? Há sempre alguém que nós conhecemos que é assim, que fala imenso, mas que não diz nada de concreto, não é? E, portanto, este discurso corporizava o discurso dos outros bancos face ao crédito de habitação. A banca vivia momentos agitados de concorrência no crédito à habitação e na disputa por novos clientes, nomeadamente no segmento dos particulares. E o Monte Pio estava em 6º ou em 7º lugar no ranking de produção de novos créditos à habitação na altura. Estamos a falar de 2004. Portanto, havia de contrariar isto. Havia que colocar a marca voltada para um segmento mais jovem, com necessidades de habitação e, portanto, comunicar diretamente para eles. Havia a intenção clara por parte do Monte Pio Geral de inovar e de romper com as barreiras tradicionais da comunicação bancária existentes no mercado português. Malta que se senta à mesa comigo, pá, e me diga, sim senhor, vamos lá discutir, pá, portanto, certos e determinados assuntos, pá, coisas concretas, pá. Aquilo que nós tínhamos transmitido no briefing, estávamos a falar com um target muito orientado por less talk, more action. Monte Pio era o 6º investidor em mídia, passa pela primeira notoriedade, pelos primeiros resultados, porque nós tínhamos uma estratégia muito de guerrilha, num trabalho muito próximo com a TVI na altura, que era um canal que ainda se estava a afirmar, portanto, e queria assumir aquela liderança. Em setembro, outubro de 2004, nós estaríamos a fazer qualquer coisa em termos de produção de crédito à habitação de cerca de 70 milhões de euros por mês
e em dezembro já estávamos a fazer 150 mês. Estarmos no top 3 de originação de crédito à habitação no mercado, o que não era a situação anterior. Assim vou fazer a minha vida para o outro lado. Para sítios em que inclusivamente malta me diz: epá, e tal, sim senhor. Agora ali falam, pá, e eu não os vejo a fazer nada. Fico chateado. Com certeza que fico chateado. Em qualquer local onde nós entrávamos, café, restaurante, estávamos sempre a ouvir o gag, eles falam, e não os vejo a fazer nada, e fico chateado. Ao ponto de, na discussão do Orçamento de Estado para o ano 2005, o responsável da bancada parlamentar do Partido Socialista interpela o ministro, na altura das Obras Públicas, se não me falha a memória, e diz-lhe: o senhor é como aquele da campanha do Montepio, que fala, pá, mas eu não o vejo a fazer nada. E a grande surpresa foi que o ministro diz: eu já vi que o senhor deputado tem conta no Montepio Geral, portanto, não há nada melhor do que isto em termos de resultados qualitativos de uma campanha.